Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa aula sobre absolutamente C, né? O título da nossa aula de hoje é Absolutamente C. E vamos falar um pouquinho sobre o Alberto Einstein. Frase de hoje do homem, né? Seguinte: a ideia é interessante e inovadora, mas se o Todo-Poderoso está rindo dela e me conduzindo pelos jardins, isso eu não posso saber. A nossa história de hoje, né, a nossa conversa de hoje, ela vai começar pelo éter. Nessa época, né, como acho que encerrou a aula de eletromagnetismo falando sobre isso, que toda onda ela necessita de um meio material para se propagar. O som que ouvimos nada mais é do que variações de pressão em pequenas faixas de ar. E acreditavam os cientistas, né, dessa época, do século XIX, que a onda de luz ela utilizava o éter luminífero para viajar no espaço, né? Esse éter era uma substância estranha e, ao mesmo tempo, completamente misteriosa, né? E que, sei lá, percorreu, né? Preenchia todo esse espaço vazio e trazia à tona as ideias clássicas lá da tão famosa quintessência, né, do Aristóteles e dos neoplatônicos. Na realidade, né, na segunda metade do século XIX, existiam nada mais, nada menos do que 4 tipos diferentes de éter. A gente tinha o éter portador de eletricidade, tinha o éter portador do magnetismo, tinha o éter da luz e tinha o éter do calor, né? Vai ser o tema que a gente vai ver daqui a 2 aulas. Na próxima aula vai ser relatividade geral e depois a gente vai entrar na termodinâmica. Com o eletromagnetismo de Maxwell, né, e a conclusão de que a luz, né, ela está linkada com a eletricidade e magnetismo, e a eletricidade e magnetismo é o eletromagnetismo, ou seja, esses 3 éteres, eles se juntaram, né, viraram o éter da luz, mas ainda restava o éter do calor, né? E o Maxwell, né, até no artigo que ele escreveu, ele defendia a existência de um único éter, né, que era algo diferente do que os outros cientistas traziam, né? E o éter de Maxwell ele acabava preenchendo todo o espaço interplanetário, né? Era uma substância, um corpo material que explicava tudo, né? Então o Maxwell ele começou a sugerir, né, experiências, né, que poderiam comprovar a existência do éter da forma como ele definiu, né? Só que todas as experiências que o Maxwell apresentou dependia da medição da velocidade da luz, né? Na realidade, era a razão entre uma velocidade qualquer e a velocidade da luz. Ou seja, eu tinha que pegar o quadrado da velocidade de um determinado objeto e dividir pelo quadrado da velocidade da luz, né? Então, a experiência é V ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, é algo que é menor, né, do que você pensar, não, vou calcular a velocidade da luz. Não, eu quero calcular algo menor ainda, que é o quadrado da fração entre a velocidade de um objeto e o quadrado da velocidade da luz, né? E na física a gente chama isso de efeito de segunda ordem. As esperanças que o Maxwell tinha, né, residiam nas experiências extraterrestres, né, com medições precisas lá de Júpiter, né, na realidade do movimento da Lua de Júpiter, né, como Ollie Homer fez lá no século XVII. Só que o Maxwell ele não conseguiu viver tempo suficiente, né, para concluir as medidas, né. Só que essa ideia ela foi publicada na revista Nature, né, uma revista altamente conceituada, né. Hoje em dia, acho que muitos de vocês já ouviram falar na revista Nature.
E esse artigo, né, chamou a atenção do Albert Michelson, né, que era perito, né, da Marinha norte-americana e fazia pós-graduação nessa época e era o maior especialista na medição da velocidade da luz na época. Ele repetiu, né, o experimento que o Foucault fez, né, com espelho girante inúmeras vezes, e ele aprimorou, né, o resultado, o que fez com que ele tivesse a possibilidade de reduzir o erro experimental. Aí, o Michelson, né, para ele, né, o Maxwell, ele tinha subestimado as técnicas experimentais existentes. E, por conta disso, ele decidiu criar, né, o laboratório, que ele chamou Laboratório de Efeito de Segunda Ordem, né, justamente para trabalhar com o efeito de segunda ordem que o Maxwell tinha previsto anteriormente. Um ano depois que o Maxwell tinha publicado o artigo, o Michelson ele projetou um instrumento que ele batizou de interferômetro, né? Vocês vão ver esse dispositivo lá na disciplina de física moderna. Esse aparelho ele servia para dividir o raio de luz em dois feixes distintos, né? E esses dois feixes de raio de luz eles eram levados para uma determinada direção e depois você reunia eles novamente, né? O nome desse aparelho, né, não deixa dúvidas quanto ao princípio utilizado, né? O interferômetro vai utilizar aqui princípio físico, o princípio da interferência entre as ondas. O Thomas Young, né, ele já tinha feito, né, a gente até já conversou sobre isso, lá no começo do século XIX, já tinha feito, né, esse tipo de análise, né, da interferência entre ondas. Então, Michelson, ele pretendia utilizar essas franjas de interferências produzidas, né, por essas ondas luminosas e provar as ideias de Maxwell. Na cabeça dele, se os dois feixes, né, se separassem, percorressem a mesma distância com a mesma velocidade, eles se juntariam depois em fase. Ou seja, crista com crista, vale com vale. Né? Ou seja, a luz ela permaneceria inalterada. Só que se você aumentasse a distância de um dos raios, né, o raio da direita, por exemplo, ele tem que andar um pouquinho mais do que o raio da esquerda, ou a sua velocidade fosse alterada durante o trajeto, mesmo que pouquinha coisa, quando você reunisse esses feixes de luz, né, eles estariam fora de fase. Né? E um aparelho, né, registraria uma interferência, né, que seria denunciada pela presença de raias claras e escuras. Michelson ele projetou, né, esses dois feixes de luz, né, e ele pegou raios, né, feixes perpendiculares em percursos perpendiculares. Um seguia a direção do movimento da Terra pelo éter, né? Ou seja, esse raio de luz ele teria a velocidade dele somada com a velocidade da Terra na ida. E na volta teria a velocidade subtraída, né? Só questão de velocidade relativa. Ou seja, o raio de luz iria percorrer um trajeto em um determinado intervalo de tempo. O outro raio, né, ele teria velocidade diferente, porque ele se somaria à Terra, né, porque estaria perpendicular, então eu teria que utilizar o teorema de Pitágoras, né, para calcular a soma da velocidade. Ou seja, o tempo gasto percorrendo pela distância do primeiro raio seria completamente diferente. Então, como a composição de velocidades ela seria diferente para diferentes feixes em diferentes direções, o aparelho tinha que acusar essa interferência na chegada das ondas. Só que isso não aconteceu. Né? Isso não aconteceu. O Michelson, ele era muito cuidadoso, né? E ele era um excelente físico experimental. Então, ele deduziu a única coisa possível, né? Ele deduziu que não existia nenhuma prova da existência do éter. Ou seja, ele não tinha como medir, como encontrar o éter. Né? Para ele não significava que o éter não existia, né? Mas sim que a velocidade relativa entre a Terra e essa substância era muito, muito pequena. Né?
ou até mesmo nula, né? E aí ele até chegou a declarar que a hipótese do éter estacionário, né, ela estava, de certa forma, errada. E basicamente, né, esse foi o primeiro, né, experimento fracassado, né, da história que teve um resultado muito bom, né? Porém, né, esse resultado experimental que ele teve, né, não recebeu, né, a atenção merecida, né? Alguns anos depois, o Michelson ele decidiu, né, repetir essa experiência. Só que aí ele contou, né, com o auxílio de um colega, né, um químico norte-americano chamado Edward Morley, né? É tanto que o experimento, né, ficou sendo conhecido como experimento de Michelson e Morley. E eles fizeram novamente o experimento e, mais uma vez, o resultado foi nulo, né? O que não deixou, não somente o Michelson e o Morley frustrados, mas também toda a comunidade acadêmica, como, por exemplo, o Kelvin, o Lawrence, né, que a gente vai falar mais à frente, todos esperavam uma comprovação prática, né, da existência do éter, né? E essa experiência, esse fracasso, né, da experiência do Michelson Morley, né, é um dos fracassos mais importantes da ciência, né? O Einstein até chegou a falar uma vez que a maior, a mais importante de todas as experiências de resultado nulo sobre o éter foi essa, né? Então, esse resultado experimental ele mostrava que tinha alguma falha na teoria, né? E o Kelvin, né, o Lord Kelvin, ele disse que esse resultado era como se fosse uma nuvem, né, que pairava sobre a teoria dinâmica da luz. O Michelson, ele seguiu, né, repetindo essa experiência com o interferômetro até o fim da vida dele, buscando uma prova, né, da existência do éter. Só que ele não conseguiu. Ele acabou morrendo e não chegou a provar, né? E o que é interessante, né, é que 40 anos depois, né, da experiência dele, né, do Morley, com o Morley, né, o Michelson ele concluiu, né, que a existência era incompatível com a teoria. Eu ter o éter é incompatível com a teoria da luz, né? Em 1904, né, antes do Einstein surgir na história da física, o Morley, o Dalton e o Miller, né, um outro físico que apareceu aí no meio da história, eles pegaram essa experiência do Michelson e levaram para o topo de uma montanha, porque eles acreditavam, olha a loucura, eles acreditavam que no nível do mar o éter poderia estar sendo arrastado, né, junto com a Terra. E aí, quando chegou lá em cima, o que aconteceu? O resultado deu negativo. Esse Miller, né, em 1921, ele chegou até a anunciar à comunidade científica que ele tinha conseguido obter um resultado positivo, né? Ou seja, que ele de fato tinha medido o éter, né? Só que nessa época, né, como vocês sabem, em 1921, a teoria da relatividade já estava pronta, né? E o Einstein, né, já era uma figura famosa, né? Chegaram a perguntar para ele sobre os resultados que o Miller, né, tinha apresentado. E aí ele, né, e esse resultado contradizia a teoria da relatividade do Einstein. Então o Einstein acabou dizendo uma das suas frases mais célebres, né? O Senhor é sutil, mas ele não é malicioso. O mais interessante é que nunca ninguém conseguiu reproduzir essa experiência que o Miller disse que teve resultado positivo, né? Então, ó, esse aqui é o esquema detalhado do interferômetro do Michelson. Não vou entrar em detalhes, mas basicamente o aparelho ele é montado numa base giratória, né, para que ele possa ser facilmente, né, alinhado com a direção do movimento da Terra. Esses múltiplos espelhos aí, eles servem para aumentar o caminho óptico da luz, né?
E aí, né, esse esquema que é o que a gente mais utiliza, né, o funcionamento dele, como é que funciona? Funcionamento, como é que funciona? O funcionamento dele se dá da seguinte forma. Eu tenho um raio de luz, né, que ele vai seguir paralelamente o movimento da Terra, né? E aí ele vai percorrer a distância entre P e N1, tá bom? Na ida, ele vai com a velocidade c mais v, e na volta ele vai com a velocidade c menos v. O outro raio, né, que ele vai perpendicular, né, ele vai ter velocidade, né, a raiz quadrada de c ao quadrado mais v ao quadrado, como está aí na figura, na ida e na volta, né, porque aí eu tenho que utilizar o teorema de Pitágoras. Como a distância percorrida para ambos é a mesma, e as velocidades são diferentes, né, eles deveriam levar tempos diferentes para chegar ao coletor. Só que isso não acontece, né? Ou seja, eles não apresentam a interferência que deveriam apresentar, né? E só quem conseguiu responder isso foi o nosso Alberto Einstein. Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Olha, tem alguma coisa no chat. Ó, o Maurício falou, é muito amor por esse éter. Realmente, desde a época lá do Aristóteles, né, que eles tentavam trazer esse éter à tona, queriam porque queriam colocar esse éter no meio do caminho, só que praga não existe, né, não tem o que fazer. Não tem nada que possa ser feito para salvar esse éter. Perguntas, pessoal? Podem perguntar, estamos aqui para tirar dúvidas, se por um acaso surgir. Muitas dessas coisas que a gente está conversando, vocês ainda não viram. Né? E não tem nada que eu possa fazer em relação a isso. Né? Porque vocês podem ter estudado isso aqui lá na disciplina de ótica do ensino médio. Né? Questão de interferência, interferência de Michelson. Mas o normal é não ter estudado isso no ensino médio. É o normal. Mas, né, vocês vão estudar isso em ótica e vão estudar isso em física moderna logo, 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 logo. O éter é legal nos Vingadores, né? Não é nem nos Vingadores, não, mas é só no Thor. É no filme do Thor que tem o éter. É uma coisa que tem nada a ver, né? Nada a ver, nada com nada lá. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Então, moçada, vamos dar prosseguimento, né, ao nosso estudo sobre... Eu desliguei aqui alguma coisa. Ó, para uma possível existência do éter, o tempo de percurso da luz teria que ser diferente? Sim. Sim. Porque se o éter existe, né, quando eu percorro um caminho maior do que outro, eu tenho que ter um tempo maior, né, no meu percurso. Então, se o éter existisse, né, a luz ela teria que ondular esse meio material, e aí, né, eu teria uma velocidade diferente. Beleza? E como é que a gente garantiria que as velocidades são diferentes? Pela interferência, né? Eles não voltariam em fase, né, como o que acontece. Ó, ele interagia gravitacionalmente também com os objetos? Teoricamente, sim, né? Teoricamente, sim. Mas também nunca foi provado. Então, é muito complicado. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar, porque a gente ainda tem muita coisa para falar. A luz. Na dinâmica da luz, quem foi que resolveu esse problema? Os resultados do Michelson, eles apontavam uma falha, né, na teoria dinâmica da luz. Né?
Final do século XIX, um físico chamado George Fitzgerald, né, nome bonito, né, ele propôs uma solução para o problema. E essa solução, ela rompia as barreiras do bom senso. Ele escreveu um artigo bem curtinho, né, menos de uma página, e foi publicado na revista Science, né, outra revista top. Esse pessoal só publica em revista top. E o Fitzgerald, ele argumentava, né, que os resultados do experimento do Michelson e Morley, eles só poderiam ser explicados, né, se o comprimento dos corpos materiais eles pudessem variar de acordo com o seu movimento através do éter. E essa variação, ela dependeria do quadrado da razão entre a sua velocidade e a velocidade da luz, né? Essa contração de Fitzgerald, né, como ela é conhecida quando a gente estuda a relatividade, ela lembra o ideal platônico de salvar os fenômenos, né? Porque era uma hipótese complicadora, né? E esse era basicamente o intuito, né, de você criar esse conceito de contração do comprimento. O Lorentz, né, o matemático Lorentz lá, ele sugeriu, né, também no final do século XIX, uma contração semelhante, né? Só que aí ele postulou, né, que a massa de uma partícula ela aumentava à medida que a sua velocidade atingia números cada vez maiores, né? Só que aí, né, tem um pequeno problema que não é isso, né? Ela faz diminuir, né? Ela faz diminuir? Porque eu vou dividir pelo fator de Lorentz. Não, vamos já chegar na equação e a gente vê se o Lorentz estava certo. Então, ó, nesse ponto aí, com essa contribuição do Lorentz, começava a surgir a noção da velocidade da luz como sendo o limite máximo no universo. E esse aumento de massa, né, ele chegou a ser medido, né, num laboratório 5 anos depois. O Lorentz também ressaltou o fato de que uma contração da distância ela acarretaria numa dilatação do tempo. Ou seja, o tempo passaria mais devagar para quem está se movimentando. Depois que ele apresentou isso, ele não ficou satisfeito. Ele ainda apresentou, né, um conjunto de equações, fantásticas essas equações. Se vocês tiverem a oportunidade, façam algum curso de relatividade especial, alguma coisa do tipo, assistam aulas que é muito interessante. A forma, a matemática envolvida. É uma matemática que você pode estudar no ensino médio. Por exemplo, eu estou dando Física 4 no ensino médio, e a gente está vendo relatividade com os meninos, e os meninos estão viajando mesmo, e a matemática é muito básica, né? Agora, a teoria é fantástica, é alucinante. Então, o Lorentz ele construiu esse conjunto de equações, né, que permitia você relacionar medidas feitas por duas pessoas, uma tivesse em repouso e a outra tivesse em movimento, né? É um conjunto de equações que existia desde a época do Galileu, né? Só que quando você se aproxima da velocidade da luz, essas equações do Galileu elas deixam de ser válidas, né? Então ele acrescentou o fato da velocidade da luz ela ser tipo um limite físico para o universo, né? Ou seja, você precisaria corrigir essas equações, essas transformações de Galileu. Aí veio o Poincaré, né? O Poincaré, Jules Henri Poincaré. Eu não sei se é Poincaré ou Poincaré, mas tem um acento no E, né? Então é Poincaré. Ele começou a estudar a dinâmica da luz, né? E ele dominava a matemática física, né? E ele defendia basicamente, né, a matemática aplicada, né? E ele popularizou, né, a ciência na época, porque ele criava livros de ciências, ele fazia palestras, ele dominava muitas áreas da ciência, né? E ao trabalhar com a dinâmica da luz, ele foi capaz, ele teve a capacidade de perceber
que ali estava surgindo uma grande revolução, né? E ele chegou até a afirmar que a gente não tinha uma intuição sobre a igualdade de intervalos de tempo. Ou seja, duas pessoas poderiam medir intervalos de tempo completamente diferentes. E aí ele começou a criticar um conceito que era posto por Newton, que é o conceito de simultaneidade, né? E ele chegou até a afirmar que a simultaneidade às vezes era uma intuição ou uma ilusão, algo do tipo, né? E ele até, né, numa das suas palestras, em 1904, ele estava dando uma palestra num congresso internacional aí, e ele disse o seguinte, pessoal, ele disse que estava na hora da gente construir uma nova mecânica, né? E nessa nova mecânica, a velocidade da luz ela deveria ser o limite inultrapassável, ou seja, é o limite máximo, né? Só que ele, ao mesmo tempo que ele dizia isso, né, ele tinha uma posição a zelar, né, que era o professor titular da Universidade de Paris, né, Sorbonne. E ele não teve coragem de quebrar o paradigma vigente, né, porque no mesmo discurso, né, ele afirmou que não era certo que os velhos princípios devessem ser substituídos por uma nova mecânica, né? É aquele morde e assopra, né? Ele diz, ó, a mecânica newtoniana está errada, mas a gente não pode substituir ela não por uma nova, porque a gente não sabe o que, é que pode dar. Enquanto o Poincaré estava discursando diante da comunidade científica, né, surgia, né, na história da ciência um ser desconhecido, né? Albert Einstein estava prestes a entrar no seu ano milagroso, né? O ano de 1905. Alguma pergunta? Antes da gente entrar no Einstein. O Maurício falou aí, ó, é uma parte da física que faz a gente viajar muito e se apaixonar de verdade. Os meninos da Física 4 estão quase querendo fazer física por causa da disciplina. Mas também você vê com eles eu vi física moderna e relatividade, né? Estudou efeito fotoelétrico, estudou as falhas da teoria da luz, corpo negro, e aí entramos agora em relatividade. Eu não sei se vai dar tempo da relatividade geral com eles, mas se der, vamos falar também. Beleza, então vamos continuar. Então, quem é Einstein? Einstein, físico alemão, nascido na cidade de Ulm, né? Na Alemanha, lógico. Ele vem de uma família de judeus não praticantes. Quando ele era criança, por conta do trabalho do pai dele, ele teve que ir para Munique, né, na Alemanha. Depois foi para Milão, né, na Itália. Nessa época, ele abriu mão da sua cidadania alemã, né, e nunca mais voltou atrás. Na Itália, ele demonstrou pela primeira vez interesse pelas descobertas científicas, né? E no ano de 1895, com apenas 16 anos, o Einstein mandou para o tio dele um manuscrito intitulado Sobre o exame do estado do éter no campo magnético, antes de terminar o ensino médio, né? E antes mesmo dele terminar o ensino médio, né, no qual ele sempre tirou boas notas, né, o que é contrário ao que comumente se divulga por aí, né, ele tentou entrar na Politécnica de Zurique, né, é o Instituto, a Politécnica de Zurique, né, é o Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, é o IF, né, lá da Suíça. E ele foi reprovado, né, enquanto ele ainda estava no ensino médio, mas assim que terminou, ele foi aceito, né, em 1896, e terminou o curso em 1900, né, onde ele foi, né, ele foi habilitado para dar aula de física e de matemática. Só que vocês sabem, né, que dar aula de física e matemática não é muito bom, não, né? Ele sofreu,
né, nos 2 primeiros anos. Ele enfrentou o desemprego, foi professor substituto em vários locais, né? Trabalhava substituindo um professor que precisava fazer uma viagem, uma coisa aqui, outra lá, não conseguiu se firmar enquanto professor de física e nem de matemática. E ele sobrevivia basicamente da ajuda dos pais. Até que ele conseguiu, né, um trabalho no escritório suíço de registro de patentes, né? Nesse trabalho, né, era um trabalho assim que não desagradava muito. Por quê? Porque ele podia utilizar todo o conhecimento dele, toda a inteligência dele, para avaliar as patentes que eram submetidas, né? E ele trabalhou nesse escritório de patentes, né, de 1902 até 1909. Durante esse período, ele construiu grande parte da sua obra científica, né? Até um documentário que fala isso aqui bem direitinho, que é o documentário Gênios, a vida de Einstein. Se vocês puderem depois procurar para assistir, é muito, muito interessante, né? Acho que foi a primeira temporada do Gêmeos foi o Einstein, a segunda foi um pintor, que eu esqueci o nome dele agora, e a terceira agora é uma mulher, que eu também não lembro o nome dela. Eu só assisti a primeira temporada, não assisti a segunda e a terceira, não. Gênios, né, o nome da série, e cada temporada é a vida de um grande cientista. De uma grande personalidade, né? No ano de 1905, o Einstein ele produziu 5 trabalhos de suma importância para a comunidade científica da época. O primeiro, né, serviu de introdução ao quanto de luz, né, o que hoje em dia a gente chama de fóton, né? E esse artigo, né, ele tinha como objetivo explicar alguns dos resultados que o Max Planck, né, tinha trabalhado, né? Nesse artigo, ele explicava o efeito fotoelétrico, né? E graças a esse artigo do efeito fotoelétrico, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física no ano de 1921, né? E o que é o efeito fotoelétrico, né? Para quem não sabe, vamos falar um pouquinho da história do efeito fotoelétrico, né? E aí a gente fala depois dos outros artigos. No começo do século XX, né, os físicos eles já sabiam que quando você joga luz sobre alguns metais, você provoca a emissão de elétrons, né? O elétron ele foi descoberto em 1897, né? E esse efeito da retirada do elétron de placas metálicas é chamado de efeito fotoelétrico. Esse fenômeno ele foi estudado pelo Leonard, né? Philip Leonard. E ele mostrou que a velocidade do elétron era proporcional ao comprimento de onda incidente, né? E ele chegou à conclusão de que um aumento na intensidade da luz não aumentava a velocidade do elétron, mas sim a quantidade. Então, o Einstein ele conseguiu explicar o porquê que isso acontecia. Porque, né, o Einstein ele conseguiu explicar que a luz, ou a radiação eletromagnética de uma forma geral, ela não é contínua, né? Ela existe em pacotes bem definidos. Ou seja, aumentar a intensidade da luz significa você jogar mais pacotes, né? A única coisa que poderia mudar a energia seria alterar o comprimento de onda da luz, né? Então, esses pacotes de luz ele chamou de quantum e, posteriormente, em 1924, veio a se chamar de fóton. E aí, aí acabou. Foi basicamente esse o trabalho sobre o efeito fotoelétrico. Segundo trabalho, né, esse trabalho ele rendeu ao Albert Einstein o título de doutor, né, pela Universidade de Berna, né? E esse trabalho trabalhava, né, o título dele é uma nova determinação das dimensões moleculares. E o que ele fez, né? Ele estava trabalhando com o movimento browniano. Okay? Então, é como se fosse o movimento browniano. Para quem não sabe o que é o movimento browniano, vou já falar do movimento browniano. Então, vou falar logo.
O movimento browniano, ele foi um efeito descoberto por um físico chamado Robert Brown, que ele percebeu, né, que ele percebeu olhando no microscópio que grãos de pólen, né, quando você colocava grãos de pólen numa superfície aquosa, eles realizavam movimentos aleatórios, ou seja, um zigue-zague imprevisível. E o que é mais interessante é que até amostras que teriam sido recolhidas há mais de um século, por exemplo, também faziam esse tipo de movimento. Ou seja, não era uma causa biológica, né, para o tipo de movimento. Era simplesmente um movimento aleatório que ele chamou de movimento browniano, né? E trabalhando nesse mesmo tema, né, o Einstein produziu o terceiro artigo, né, que é sobre o movimento exigido pela teoria cinética do calor de partículas suspensas num fluido em repouso, né? Ou seja, tivemos aí basicamente 2 artigos que falam sobre termodinâmica, né? E não é a termodinâmica mole, não, é a termodinâmica estatística. E esse trabalho, né, ele retornaria a ele num 6º artigo de 1905, mas esse artigo também não foi muito divulgado, porque esses 5 aqui já teriam sido, né, suficiente para, né, alavancar a carreira de qualquer pessoa. Os outros 2 artigos escritos pelo Einstein, né, em 1905, deram origem à teoria da relatividade, né? O sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, né, que é o artigo que traz a relatividade em si, e o outro, né, o que traz a sua famosa equação, né? A inércia de um corpo depende do seu conteúdo de energia. Nesse artigo, que também fala de relatividade, né, a continuação, né, do trabalho do Einstein, e nele ele traz aquela famosa equação, E igual a mc ao quadrado, né? Então, graças a esses artigos, ele teve uma fama mundialmente. Ele ficou famoso mundialmente. Falando da relatividade agora. Assim, alguma dúvida em relação à biografia do Einstein? A mini biografia, né? Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa. Professor, quem inventou o nome quantum foi Einstein, né? Porque tinha visto um divulgador científico falando que foi Planck, né? Dando origem ao nome da mecânica quântica, aí fiquei a dúvida. Foi o Planck mesmo. O Planck foi que trabalhou com esse efeito fotoelétrico, né? Inicialmente, ele trabalhou com efeito fotoelétrico, só que ele criou um quanta, né? Ele criou essa equação que eu coloquei no chat, é igual a HF, onde o H é a constante de Planck, e essa energia, ele disse que as partículas, né, as partículas de luz eram os quanta, né? Então, o quanta é o nome que o Planck utilizava. Só que ele não sabia explicar o porquê que quando eu aumentava a quantidade de luz, não aumentava a velocidade, né? Então, ele supôs que existia um quanta de luz que eram os pequenos pacotes de energia. Só que ele não sabia explicar muito bem. E o Einstein, quando ele criou o efeito fotoelétrico, ele acrescentou a chamada função trabalho, né? Que é a quantidade de energia mínima para arrancar o elétron, né? Então, essa segunda equação que eu coloquei aí é a equação do efeito fotoelétrico de Einstein. E essa primeira equação é a equação do... nem posso chamar de efeito fotoelétrico, né? Mas do fóton, né? Do quanta de luz do Planck. Mas foi graças a esse conceito, né, que surgiu a mecânica quântica. Então, é isso, é todo um processo, né? O Philip Leonard descobriu o efeito, o Planck explicou, meia boca, e aí o Einstein resolveu o problema e explicou tudo. Vamos lá. O Poincaré, né, eu tenho o nome do Poincaré, né, Jules Henry Poincaré, e o Einstein, eles produziram em 1905 2 grandes trabalhos, né? O Poincaré, ele expôs algumas propriedades matemáticas importantes, né, nas transformações de Lorentz, né, e ele aplicou essa matemática, né, à dinâmica do elétron, né, e ele mostrou que essas transformações de Lorentz, elas resultariam, né,
no surgimento de uma nova mecânica, né? No mesmo mês que o Poincaré publicou esse trabalho, o Einstein, né, terminou o artigo sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, né, o quarto artigo. E na introdução dele, né, já na introdução do artigo, ele atentava para o fato de que a utilização de um éter luminífero, né, o éter da luz, era supérflua, né? Ou seja, a existência do éter poderia ser descartado, né? Ou usado, né, esse menino. O Einstein, ele confiava demais nas equações de Maxwell do eletromagnetismo, né? E aqui a gente precisa ressaltar, né, a diferença entre cinemática e dinâmica, né? Porque a cinemática, ela lida com posições e velocidades. E a dinâmica, ela lida com forças e acelerações. Então, foi o que o Einstein fez. Ele propôs-se a encontrar um conjunto de transformações de coordenadas que mantivessem intactas, né, as formas descritas por Maxwell. E como ele queria, né, deixar as equações de Maxwell intactas, então ele teve que enunciar dois postulados básicos, né? Primeiro postulado: as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial. Deixa eu só pegar... Aqui eu só coloquei constância das leis da física, mas deixa eu abrir a minha aula de ontem de manhã. Tem a definição completa bem direitinho, rapidinho. Física 4, relatividade. Cadê? Aqui, achei. Vou mostrar para vocês só... Vou parar aqui a apresentação. Só porque aqui eu esqueci, eu devia ter colocado a definição completa, né? A gente não está estudando relatividade, mas não custa nada, né? A gente vê a definição formal. Então, ó, tá todo riscado porque vocês sabem que eu risco só, né? O slide. Então, essa aqui é a aula da Física 4 do ensino médio, tá bom? Então, ó, a gente viu, a definição foi essa, ó. As leis da física são as mesmas, expressas por equações que têm a mesma forma em qualquer referencial inercial. Ou seja, não existe um referencial inercial privilegiado. Então, esse aqui é o primeiro postulado da teoria da relatividade de Einstein. E o segundo postulado: a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor, c, né, que é 300.000 quilômetros por segundo, em relação a qualquer referencial inercial. Então, esses são os dois postulados de Einstein, tá certo? Vamos voltar aqui para a minha apresentação. Então, ó, o primeiro postulado, ele fala sobre a constância das leis da física, independente do referencial. E o segundo postulado fala sobre a velocidade da luz, né? Colocando um limite, né, nas velocidades possíveis. Aí vamos lá. Primeiro postulado: as leis da física têm a mesma forma em todos os referenciais inerciais. E esses referenciais inerciais, o Einstein ele chamava de referenciais estacionários, ok? O segundo postulado fala, né, que em qualquer referencial inercial, a velocidade da luz é sempre a mesma, seja ela emitida por um corpo em repouso ou emitida por um corpo em movimento uniforme. Aí vem um detalhe, ó. Com esse primeiro postulado, o que é que o Einstein fazia? Ele estava descartando o éter, né? Porque o éter, ele era um referencial misterioso, imóvel, absoluto, que estava eternamente em repouso, e ele substituiu isso por infinitos sistemas equivalentes que poderiam ser móveis ou não. Ou seja, independente do referencial, as leis da física vão ser sempre as mesmas, né? A única restrição que ele fazia a esses referenciais era a ausência de forças e aceleração. Ou seja, o referencial ele deveria ser
inercial. Por isso mesmo, né, que essa parte da relatividade, ela ficou conhecida como relatividade especial, né? Somente no Brasil, né, ela é chamada de relatividade restrita, né? Que é o nome que se tornou comum em português. Mas o termo no inglês utilizado, ou o termo no alemão, é relatividade especial. Aí a gente tem um detalhe, ó, uma consequência, né, de você tirar o éter da teoria do Einstein foi que agora a gente tem uma mudança na concepção da natureza da luz. A pergunta que sempre pairou: se a luz é uma onda, o que ela ondula? Aí o Einstein responde: a luz é uma onda imaterial. Ou seja, ela não precisa de um meio para se propagar. Ela é, na verdade, uma flutuação da energia. Então, essas são as consequências, né, do primeiro postulado. O segundo postulado, né, aí é a assinatura do gênio, né? Porque o Einstein, né, ele sabia que a velocidade da luz, né, de uma onda eletromagnética qualquer, ela era definida pelas equações de Maxwell. Assim, para que essas equações elas não mudassem de forma, né, para qualquer referencial inercial, a velocidade da luz ela tinha que ser constante. Olha aí, ele acreditava tanto nas equações de Maxwell que ele disse: não, as equações de Maxwell estão certas. Então, a velocidade da luz, para qualquer referencial, tem que ser a mesma. Por quê? Porque as equações de Maxwell estão dizendo isso. Só que aí vem um grande detalhe. Por quê? Porque isso quebra o bom senso, né? Porque, de acordo com o segundo postulado de Einstein, qualquer observador, movendo-se a qualquer velocidade, vai medir sempre a mesma velocidade para a luz. Cerca de 300 mil quilômetros por segundo, né? Isso não parecia estar certo, né? Porque vamos pensar o seguinte, né? Vou dar até o mesmo exemplo que eu dei para o pessoal de manhã. Digamos que a gente tem um farol distante. Se a gente estiver aproximando rapidamente desse feixe de luz, né, ele deveria ser percebido com velocidade maior. Se a gente estivesse recuando, ou seja, se afastando desse farol, a luz deveria ser percebida com uma velocidade menor, né? A velocidade da luz, ela deveria variar se eu estou me aproximando ou se eu estou me afastando do observador. Ou seja, né, as velocidades, né, deveriam se somar, né, de forma direta. Aí o Einstein ele chega e quebra isso. Não, está errado. Está errado, está errado. Independente de você estar se aproximando ou estar se afastando, a velocidade com que você vai ver a luz é a mesma, né? E aí, o Einstein, esse segundo postulado, levou o Einstein a reescrever a fórmula de adição de velocidades. E também a mostrar, né, que a simultaneidade, ela depende do referencial, né? E essa afirmação é tão avassaladora, né, que a gente precisa analisar ela bem direitinho, né? Porque o conceito de simultaneidade ele era absoluto, né? Então, o que o observador vê acontecendo ao mesmo tempo pode não ser simultâneo para outro observador. Como é possível? Né? Como é que duas pessoas olhando o mesmo evento, eles não percebem esse evento simultaneamente? Fantástico, 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 né? E ao admitir, né, que a luz ela tem a velocidade absoluta, né, a física ela não deixa outra opção, né? A gente tem que analisar esse conceito de simultaneidade à luz da relatividade, ok? Então vamos, eu peguei o mesmo desenho que eu utilizei lá na turma do ensino médio para a gente trabalhar aqui. É um exemplo clássico, acho que todo livro que fala de relatividade traz algo desse tipo. Então, vou pegar um vagão de trem, tem duas pessoas, né? Um menino e uma menina. E o menino está do lado de fora do vagão, exatamente na frente da menina. Esta, por sua vez, já está dentro do vagão, exatamente no meio dele tem uma lâmpada, né, na mão. Aí. Então, ó, quando a lâmpada acende, né, o que acontece? Ah, tem coisa no chat. Ó, quando a lâmpada acende, o que acontece? A luz ela vai se espalhar em todas as direções, né? Sempre com a mesma velocidade. Os fachos de luz, né, eles seguem em direções opostas. Ou seja, a luz ela vai atingir as duas paredes simultaneamente.
O menino que está do lado de fora e a menina que está do lado de dentro, eles concordam que a luz vai chegar nas paredes, né, nas laterais, ao mesmo tempo. Ou seja, quando o trem está parado, o Einstein concorda com o Newton, né? O Newton concorda com o Einstein. Só que aí, quando a gente coloca o trem em movimento, né, a menina vai acender a lâmpada exatamente quando o vagão está à frente do menino. Por exemplo, o vagão está se movimentando, aí na hora que a menina está na frente do menino, ela acende a luz. Para a menina, nada muda. A luz vai atingir as duas extremidades do vagão simultaneamente. O Pedro, né, na visão newtoniana, ele concordaria com ela. Ou seja, o raio de luz que vai para frente precisa percorrer uma distância maior, visto que a extremidade do trem está se afastando. Então, o raio de luz está indo, mas o trem está se afastando. Então, a luz vai ter que percorrer uma distância maior. Então, ela precisa de uma velocidade maior. Ok? Ou seja, a velocidade original da luz vai se somar à velocidade do trem, percorrendo uma distância maior com uma velocidade maior. Por isso, ele consegue chegar ao destino ao mesmo tempo. Ok? Já o outro raio, né, que vai para a parte de trás do trem, ele vai percorrer ao mesmo tempo uma distância menor. Então, a velocidade do raio que vai para trás também é menor. Então, para Newton, né, a simultaneidade vai ser preservada porque a velocidade da luz se alterou. Só que está errado. Né? Está errado. Qual é a maneira correta da gente analisar? A maneira einsteiniana, né, da gente visualizar. Né? Então, quando a gente respeita o segundo postulado de Einstein, para a Lúcia, nada muda. O raio de luz ele continua chegando às extremidades, né, para a menina. Ela continua, né, continua chegando simultaneamente. Já para o menino, hoje de manhã, porque de manhã a gente deu o nome, né, chamou de Lúcia e Pedro. Para o menino, né, ele vai discordar dela. Por quê? Porque o menino ele vai ver que o raio que foi para frente, ele vai percorrer uma distância maior, mas a sua velocidade é constante. Logo, né, ele vai demorar mais tempo para atingir a parede. Graças à velocidade da luz, a menina acha que os dois eventos acontecem ao mesmo tempo. Só que o menino, ele tem a certeza que o raio de luz atingiu a parede antes do outro. Ou seja, o raio de luz ele chega na parte de trás antes de chegar na parte da frente. Ou seja, a relatividade ela destrói o conceito de simultaneidade absoluta. Consegui ser claro, pessoal, nesse exemplo? Que o conceito de simultaneidade não é absoluto? Beleza, beleza, beleza. Então, para finalizar, acho que tem mais coisa, tem mais 2 slides ainda. Com essa nova, né, a gente precisa agora de uma nova fórmula de adição de velocidades, né? Com a nova fórmula de adição de velocidades, o Einstein ele conseguiu obter as transformações de Lorentz, né? E como consequência imediata, ele conseguiu a contração do espaço e a dilatação do tempo. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Eu esqueci o que eu ia falar aqui. Se eu coloquei velocidade infinita, às vezes dá um branco, daí eu coloquei o que eu ia falar em relação à velocidade. Eu tenho que aprender, eu tenho que colocar mais coisas no slide para poder lembrar o que eu tenho que falar. Vamos lá. Eu esqueci, pessoal. Deu branco agora. Perguntas, perguntas, perguntas? Tem alguma coisinha enquanto eu tento lembrar o que eu ia falar?
Vocês ficam calados, tá bom. Ah, lembrei. Quando você coloca uma velocidade limite, né, você cuida, né, de vários problemas que podem surgir, né? Porque na física, né, a gente sempre costuma dizer, se algo não é proibido, então é permitido. Então, se o Einstein não tivesse colocado uma velocidade limite no universo, né, ou seja, se as velocidades infinitas elas não forem proibidas, significa que elas são permitidas, né? Aí vem a grande questão, como seria viver num universo que permite velocidades infinitas? Vamos imaginar uma pessoa ou uma espaçonave, ou qualquer coisa, que se mova com velocidade infinita, né? Quanto tempo essa pessoa levaria para sair de São Paulo e até o Rio de Janeiro? Né? Cerca de 400 quilômetros. Ora, se a velocidade ela é infinita, o tempo seria zero, né? Quanto tempo essa pessoa, essa nave, essa partícula levaria para ir do Rio de Janeiro até Paris? Né? Cerca de 11 mil quilômetros. Zero. Zero. Por quê? Porque a velocidade é infinita. De Paris ao Sol, levaria um tempo igual a zero. Do Sol até Sirius, do Sirius até Andrômeda, a qualquer lugar do universo, zero, zero, zero. Ou seja, uma pessoa, uma partícula ou uma nave que tem velocidade infinita, ela está em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. Que coisa mais incrível, né? A gente pensar assim. Só que isso não pode acontecer, né? Graças a Deus não pode acontecer. E o universo, imagine aí, né? Eu tendo uma velocidade infinita, o universo como um todo seria preenchido por uma única partícula, uma única espaçonave, uma única pessoa. E para que isso não aconteça, né, é necessário que haja uma lei física que proíba as velocidades infinitas. Ou seja, no universo, a gente tem que ter uma velocidade limite. A velocidade limite, ela resolve um problema, mas ela cria outro, né? Porque no nosso dia a dia, né, digamos que eu tenho dois carros que se cruzam, cada um a 80 km por hora. O ocupante de cada carro vai ver o outro passando a 160 km por hora. Ou seja, as duas velocidades, elas se somam, né? E aí, digamos que dois carros se cruzam com a velocidade da luz, né? Deveria ser o dobro, né? A velocidade relativa entre eles deveria ser o dobro. Só que não pode existir uma velocidade que seja o dobro da velocidade da luz. Por quê? Porque a velocidade da luz ela é o limite do universo. Então, o que o Einstein pensou, o que tem que fazer? No universo no qual existe uma velocidade limite, né, que é o nosso, a gente tem que descartar a soma, a propriedade aditiva de velocidade. Deve haver algo mais interessante, mais correto do que simplesmente somar 80 mais 80, obtendo 150 km por hora. As velocidades, quando a gente trabalha com relatividade, não podem ser somadas diretamente. Então, a velocidade resultante entre dois referenciais inerciais não é dada simplesmente por velocidade do primeiro mais a velocidade do segundo, mas é dado por essa fórmula aí, né? Uma fórmula extremamente simples, né? Mas que acrescenta, né, esse termo aqui, ó. Esse termo aqui tá faltando um quadrado aqui, viu, pessoal? Aqui, eu tô sem a caneta, mas tá faltando um quadrado aqui. Deixa eu só... Quando eu vou postar para vocês, eu coloco o quadrado. Então, ó, quando eu tenho uma velocidade muito, muito pequena, por exemplo, 80 mais 80, eu vou ter que dividir por 1 mais 80 vezes 80 dividido pelo quadrado da velocidade da luz. Esse termo aqui, ó, vai ser muito, muito pequeno, muito próximo a zero. Ou seja, quando a gente tem velocidades muito pequenas, eu posso utilizar a soma de velocidade. Mas quando a velocidade do móvel é comparável à velocidade da luz, essa equação aqui é a equação que a gente tem que utilizar. A demonstração dessa fórmula ela é obtida através de uma matemática muito simples, né? Matemática do ensino fundamental.
e a partir dela a gente pode obter as transformações de Lorentz, né? E a partir das transformações de Lorentz, a gente chega em alguns resultados estranhos, né, da relatividade especial. E quais são esses resultados estranhos? Algumas coisas estranhas acontecem. Coloquei aí, coisas estranhas acontecem. Porque, alguns dos resultados da relatividade especial podem ser obtidos a partir de um único ponto. A constância da velocidade da luz. A velocidade nada mais é do que uma distância dividida pelo tempo, né? Se a velocidade é constante, então distância e tempo têm que ser maleáveis, né? Então, se dois referenciais inerciais diferentes medem a mesma velocidade para um raio de luz, então suas réguas e seus relógios não podem concordar entre si. A minha régua, ela vai medir uma distância diferente da sua régua. O meu relógio vai medir um tempo diferente do seu relógio, né? Quando eu uso o meu relógio e a minha régua para medir a velocidade da luz, o resultado vai ser o mesmo resultado que você vai obter utilizando o seu relógio e a sua régua, ok? Então, ambos vão medir a mesma velocidade para a luz, né? Então, para isso, né, o que é que tem que acontecer? Né? O espaço vai ter que mudar e o tempo vai ter que mudar. Para a gente tentar simplificar, né, a gente pode pensar no seguinte, né? Digamos que um dos dois referenciais tem velocidade nula. Uma pessoa parada, por exemplo. E essa pessoa está à beira de uma estrada e vê um carro se aproximando em alta velocidade. Se essa alta velocidade for comparada à velocidade da luz, né, o que é algo inimaginável com a nossa tecnologia, o observador vai perceber o carro achatado, né? E ele vai ver o motorista se movendo dentro do veículo em câmera lenta, né? O sistema que está em movimento vai sofrer uma contração espacial e uma dilatação temporal. E aqui vem um detalhe muito importante e mais interessante dessa teoria, que justifica o nome dela, né? O motorista vê o carro, não, o motorista do carro vê o pedestre passar em alta velocidade na direção oposta. Assim, para a pessoa que está dentro do carro, é o pedestre que está achatado e é o pedestre que está em câmera lenta. Ou seja, quem sofreu a contração espacial e a dilatação temporal? Ambos. E ninguém ao mesmo tempo. Por quê? Vai depender do referencial. As transformações de Lorentz fazem justamente essa comunicação entre os diferentes sistemas, né? De modo que a gente pode ter a certeza de uma situação. Por exemplo, o carro andando para frente é equivalente à pessoa que está parada andando para trás. O próprio Einstein, ele não gostava do nome da teoria, né? Porque, ao contrário do que todo mundo pensa, a teoria da relatividade ela não pode ser resumida, né, na frase de efeito tudo é relativo. Ela diz justamente o contrário. Nem tudo é relativo. Só tem uma coisa absoluta no universo, que é o quê? A velocidade da luz. E é justamente porque a velocidade da luz ela não varia, né, de acordo com os referenciais inerciais, que todo o resto vai ser relativo. Por exemplo, o espaço e o tempo. Como o Einstein não gostava desse termo, ele chegou até a propor, né, o termo teoria da invariância, né? Só que o nome de teoria da relatividade foi o nome que entrou para a história. Ok? Se a gente fizer algumas argumentações físicas adicionais, por exemplo, utilizando as equações de conservação, tanto conservação do momento como conservação da energia, a gente pode obter a fórmula do Einstein, né? A fórmula de variação da massa, né? Que é E igual a mc ao quadrado, né? Essa equação diz que a massa e a energia são grandezas proporcionais, ou seja, uma determinada quantidade de massa equivale a uma outra quantidade de energia. Essa equivalência, né, ela é medida por uma constante que é o quadrado da velocidade da luz. E como o número, né, da velocidade da luz ao quadrado é muito grande, né, a gente tem uma quantidade muito pequena de massa equivale a uma quantidade muito grande de energia, né? E esse é o princípio, né, da bomba H, né, a bomba nuclear, né? E também é o mecanismo de geração, né, de energia das estrelas, né?
E essa equação do Einstein, né, chegou até a gerar a bomba que atingiu Hiroshima e Nagasaki, né? Foi utilizado esses conceitos da teoria do Einstein para produzir a bomba atômica. E aí é outra história que a gente vai conversar depois. Mas, para finalizar, os resultados da relatividade especial deixam claro que a velocidade da luz é o limite físico do universo, né? As equações de transformação, elas mostram que uma partícula que viaja com a velocidade da luz, ela fica completamente achatada, plana, né? E congelada no tempo, e com massa infinita, né? Que era a consequência lá que o Lorentz já tinha falado. E só a radiação eletromagnética, ela consegue viajar nessa velocidade. Por quê? Porque a sua massa, ela é nula, né? Então, é por conta disso que nós, seres humanos, né, meros mortais, não conseguimos atingir a velocidade da luz, ok? Só quem consegue atingir a velocidade da luz é a radiação eletromagnética. Beleza, pessoal? É isso. Muitas, 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 muitas histórias, muita coisa para contar, mas infelizmente não dá, não temos tempo. Ok? Alguma pergunta? Professor, quando que é a prova? Final da etapa. A última semana antes do término da segunda etapa. Então, pessoal, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Um abraço. Bom final de semana. E até semana que vem, onde a gente vai estudar a relatividade geral. Vamos ver a ampliação, né, da relatividade restrita. Interromper a gravação.